Boa noite, queridos amigos, companheiros da Orla do Dragão. Sejam bem-vindos e cheguem aqui para o nosso quiosque, tomar aquela água de coco, bater um papo, relaxar um pouquinho com a gente. Presença ilustre hoje da nossa jogadora, Letícia Jussim, vulgo minha esposa. Bom, vamos começar, né? Hoje nosso bate-papo é sobre RPGs que são bons para quem tá querendo começar a jogar, quem quer ensinar pessoas novas a jogar RPG, para dar um pouco de uma visão do que é jogar RPG e depois aprofundar com jogos mais elaborados, né? Falar quais são os prós e contras desses tipos de jogos e também, né? Falar um pouco sobre as possibilidades de jogar mesas mais simples e o que a gente pode fazer com elas. Apresentando as pessoas que estão aqui conosco, Letícia, por favor. Sou eu. Essa é a Letícia. Sucinta. Cara, eu joguei pouquíssimas vezes RPG, assim, antes da começar as mesas do Paulo. Eu joguei D&D, joguei Vampiro. Vampiro foi o que eu mais joguei, realmente, mas tem, 10 anos que eu não jogava. Né? E ele teve uma tentativa fracassada de jogar GURPS com Vinícius. Né? Por que será? Não foi comigo mestrando. Não foi. Em minha defesa. Aquele que a gente jogou com a Bia e com o Gustavo foi o quê? Ah, não, foi. A gente jogou em GURPS também. Mas a gente chegou a jogar. A gente só não deu continuidade. Por último, não menos importante, Paulo Weber. Olá, pessoal. Eu sou o Paulo Weber, um dos narradores do Orla e também um dos criadores e idealizadores desse projeto. E hoje aqui, né, nós temos a proposta de trazer jogos, recomendações e indicações de jogos para começar, que a gente acha legal. A gente tá com uma ideia de... A gente vai ter uma escalinha do gratuito ao mais caro, assim, tentando poupar o bolso de todo mundo, né? E dando opções, assim. E eu acho que a proposta hoje aqui é a gente tentar apresentar e tentar aqui convencer se a Letícia, ou demonstrar pra Letícia, assim, se ela se ela vai se interessar por algum desses jogos que vocês vão apresentar. Se a proposta vai agradá-la, até um testamento de termômetro pra ver qual mesa eu vou chamar ela. Porque Lembrando que qualquer mesa que você jogar ela vai acabar com a tua vida. Essa é a ideia, né? Eu quero desafios. Eu quero. Era muito ruim eu tô em busca do TPK perfeito. Eu não sei se é sombria, eu era muito ruim jogando vampiro. Bom, gente, essa é a proposta. Quero que vocês possam também aqui interagir com a gente, falar sobre alguns jogos, citar algum exemplo do que talvez a gente não conheça ou que vocês conheçam melhor. Vai faltar muito jogo pra gente colocar aqui, tá? Vai faltar muitos sistemas que a gente gostaria de citar, porém é que a gente também tem um tempo e precisa cercar por dentro desse tempo para a gente poder ter um material de um pouquinho melhor qualidade. A gente também vai disponibilizar para vocês alguns links de onde comprar esse material, de onde baixar esse material. Tá? Isso vai ficar tanto nas nossas redes sociais quanto aqui no canal da Twitch, no YouTube. Fiquem à vontade de acessar para poder ter esse material com vocês. Tá? Bom, vamos lá, não vamos nos postergar muito, vamos... Antes de começar, como é tradicional aqui, tradicional de um episódio de 4 episódios, né? Mas vai ver a tradição. Como temos uma pessoa nova, a gente tem que perguntar, qual foi o seu primeiro RPG, Letícia? Foi D&D. Foi D&D. Você lembra com que classe, raça você jogou, tua primeira fichinha? Eu era um Halfling. Halfling? Ladino mesmo. É por isso, cara. É essa afinidade aí. Então, foi a primeira coisa que eu fiz em D&D também. A diferença é que eu fui um Halfling Bardo, que é o Milos, é um personagem meu aí que a galera já conhece. Geralmente eu boto ele como NPC em algumas histórias minhas. O que é uma verdade que me marcou bastante no D&D. Já aviso a vocês que D&D não vai estar disponível aí nas nossas opções, porque a ideia aqui é de trazermos jogos baratos. E D&D não tá nem perto de ser barato.
pra galera aí. Apesar que tem os Starter Packs que são um preço reduzido, mas não traz a experiência completa do jogo. Exatamente. Quanto tá pra começar, Deire? Olha, quantos golpinhos a gente pagaria pra começar a jogar, Deire? Olha, quantos golpinhos, o livro do jogador aí tá em média aí de uns R$190. O livro do mestre eu já vi aí pelo mesmo preço, por 180, mas às vezes fica 200, ele fica flutuando nesse preço aí. E o de monstros geralmente está assim, entre 180 e 90. Dando uma média aí, quase uns R$600 você gastaria para ter o trio completo aí, para você ter a experiência básica do RPG, né? Existe aí um documento gratuito que tá rolando aí, que apenas tem as regras, mas não tem um contexto, não tem cenário e não tem como você aplicar, apenas o texto da regra em si. E digamos, é o documento de referência que eles chamam. Aprender a jogar para ele é um desafio, é possível, mas você, tipo assim, não tem os monstros, por exemplo. Então vocês têm ali isso como uma regra de criar monstros, mas os monstros prontos são propriedades do jogo, então não tem. Agora, até as regras do livro básico, assim, do jogador, você consegue aprender através desse documento com um esforço. Não recomendo, mas é possível. É porque a galera, a gente fala de RPG, a primeira coisa que as pessoas pensam é D&D. Ainda mais depois do hype de Stranger Things. Uhum. Virou meio que assim, vamos experimentar jogar. E a primeira pesquisa que vai fazer de jogo vai ser de D&D, né? Sim. O D&D... As pessoas não saibam que existem outros, né? A vantagem do D&D é assim, ele é um investimento alto inicial, mas você tem muito material dele e muito conteúdo dele na internet. Ele é um dos sistemas mais jogados do mundo, então é natural de você encontrar tanto em português, em inglês, material diverso para ele. E várias streams são feitas em Dungeons & Dragons, mas o RPG não se resume só ao Dungeons & Dragons, e tem opções que vocês podem fazer RPGs medievais tão ou melhores do que o D&D, na minha opinião, no caso. E você pode gastar muito menos, você só precisa de um único livro e não comprar 3. Então é por isso que quando a gente montou essa lista aqui, a gente pensou muito nisso. Não ter essa barreira do dinheiro. Temos opções gratuitas e também tem opções tipo que não. O livro físico é um pouco caro, mas ele tem a opção do PDF, que é bem mais acessível. Então, voltando, pegando para essa vertente, a gente sabe que quem está começando um hobby, principalmente nesse nicho, né? Vamos expandir um pouquinho entre jogos de RPG, board games ou até mesmo algo do gênero. Todos eles costumam ser hobbies muito caros, são jogos muito caros, e às vezes você quer fazer uma parada um pouco maior, então cria-se um boom, né? De o que você... eu vou citar um exemplo. Tem um jogo que eu adoro, que é o Munchkin, que é um card game. Ele é baseado em histórias de RPG. Ele é um RPG de Uno. É um RPG Uno. Ele é feito para você acabar com a vida dos seus amiguinhos, né? Cria Discord, várias coisas assim. Mas ele é muito divertido. Só que, por exemplo, na época que eu comprei, ele já saiu por um preço um pouquinho caro. Não vou me recordar o preço e também não dei uma olhada no site da Galápagos para dar uma olhadinha. Mas, por exemplo, ele sai por um preço um pouco mais elevado. E aí ele tem vários deckzinhos de expansões. E aí nessa brincadeira, eu de cara eu comprei 2 decks de expansão. Assim, o que já era um pouquinho caro saiu muito mais caro. Tudo bem que na época eu podia gastar um pouquinho com isso, mas acaba se tornando um jogo muito caro que poucas pessoas vão jogar. É mais legal você jogar presencial, com os amigos e tal. E hoje em dia se torna um pouco mais difícil isso. Bom, voltando para a nossa vertente dos nossos jogos para iniciantes, por que eu falo principalmente para jogos para iniciantes? Porque a ideia do canal é trazer alguma coisa que vai agradar as pessoas a se interessarem. Você que tem, sei lá, um grupo de amigos que se interessa
que quer começar a fazer uma campanha, mas não sabe muito bem por onde começar, ou, cara, não sei muito de regras, eu quero alguma coisa mais simples para ser mais pontual, só para a galera começar a jogar. Esses jogos são indicados para isso, esses sistemas são indicados para isso, e que você pode se divertir de forma mais leve, com algumas ideias sobre aquele ponto. Você não vai precisar ter, muitas das vezes, uma quantidade de dados gigantesca. A gente, normalmente, jogadores de RPG mais antigos têm trocentos milhões de dados. Eu até costumo falar que eu tenho um packzinho gigante aqui numa lata, e não sei se vai apresentar aí para vocês, mas não é necessário isso. E você pode ter um kitzinho, dados simples, alguns deles só com dados de 6 lados, que você pode ter de algum jogo antigo em casa para fazer. E aí, com essa simplicidade, você inicia. Vai ver se você gosta de fato, e alguns deles até de graça. Então, a gente criou uma listinha, e a gente vai seguir por ordem dessa listinha e falar um pouco sobre elas, tá? A Letícia vai nos auxiliar com as suas opiniões. O Paulo vai ser vai ajudar a gente a navegar por essas ideias, beleza? Bom, dentro da primeira sugestão, que é um do que a gente já citou no último quiosque bastante, e foi os jogos que nós começamos, né? Tem o 3DT, que ele está disponível no site da Jambô Editora. Sim. Ele é um tipo de jogo que ele é gratuito se você for pegar somente o PDF. Mas se você quiser comprar o material físico, receber na sua casa, ele sai por um preço bem camarada, tá? Ele sai por R$29,90. O 3DT Alpha, no caso, ele é a versão atual, só que está sendo desenvolvido uma nova versão chamada 3DT Victory. Então, o físico dele não está disponível no momento. Mas o PDF está e é gratuito. E ainda tem muito conteúdo aí. Você consegue achar fora da Jambô em alguns sites de tipo Amazon, Mercado Livre, essas coisas. Você ainda consegue achar alguém vendendo usado. Mas assim, só o fato o PDF dele ser gratuito, então ele abre muito a porta. Você tem que conhecer os sistemas, de agrade ou não. E pra mim, ele é um sistema perfeito pra você adaptar animes. Cara, ele na minha opinião, ele é o RPG de adaptações. Não é pra adaptar animes, não. É pra você adaptar qualquer coisa. Porque, vamos começar pelos atributos do 3DT, né? O 3DT, ele é muito simplificado. Ainda mantém aquele lá, força, destreza... me lembra aí, Paulo, que eu não lembro os atributos todos. Força, destreza, poder de fogo... E era resistência, era isso? Eram 4 atributos. Não, 5. Força... Inteligência... Força, habilidade... resistência, armadura e poder de fogo. Isso, armadura e poder de fogo. É bem simplificado, então você não vai ter que, ele é bem direcionado, né, pro que você quer. Tem tudo que você pode adquirir para um sistema básico, tem regras de vantagem, regras de desvantagem, poderes direcionados para ele. Uhum. Eu já, assim, a versão do 3DT que eu joguei não foi o Alpha. Já joguei um pouquinho depois, antes disso, mas tem várias adaptações que surgiram ao longo do tempo que estão disponíveis, e você também pode chegar e criar suas versões dos poderes para isso. O que mais que você pode complementar, Paulo, pra gente sobre o 3DT? Cara, o 3DT, ele é bem fácil. O que eu gosto muito dele, assim, pra mim, o ideal de RPG de iniciante é que a ficha tem que ser fácil. A ficha é de fácil compreensão. Realmente a ficha só tem um rosto só. Ali, tudo ali bem visível, bem transparente pra você. E você faz a ficha muito rápido. São poucas escolhas bem tranquilas de fazer. E o que mais ainda que eu gosto muito é que você consegue, de fato, adaptar, além de animes, né, qualquer outra coisa. Mas eu realmente foquei muito em anime. Particularmente, eu fiz uma campanha de Final Fantasy usando 3DT por um longuíssimo tempo. É uma campanha que eu fiz aí baseada naquele Final Fantasy Tactics, que é um universo de Ivalice. A gente fez os kits baseados nas classes e tudo mais.
E foi que durou bastante. Sim. Aqui o Rosval tava botando aqui no chat, né, que a Dragon Brasil sempre tinha adaptações, né? Inclusive o meu primeiro RPG foi uma adaptação de 3DT que saiu na Dragon Brasil, que foi o Mega Man, ele que tava narrando. Foi um dos jogos mais legais que a gente jogou. Era bem simples e bem divertido. Fora essas adaptações antigas que a galera pode adquirir aí em sebos, essas coisas assim. Dragon Brasil traz algumas... o que ela traz... Hoje, a Dragon Brasil atual, ela traz algumas coisas pra complementar o que tem no 3DT, né? Hoje a Dragon Brasil tá focada em apresentar o Victory, né? Ou seja, se vocês quiserem testar o beta do que vai ser o novo 3DT, é na Dragon Brasil. A edição desse mês agora tem um playtest do sistema. Então, se vocês pegarem a 163, a 183, a edição que tá recente agora, tem o playtest lá pra vocês testarem, né? É tipo um 3DS ele simulando ali um fighting games. A gente podia fazer bem uma mesa, um one shot desse beta tester e tal. Certo. Vamos selecionar algumas pessoas do canal pra jogar com a gente esse beta tester? Pode ser. Alguns ouvintes. Vamos ver. Vai ser legal. Vamos ver. A Cassara hoje ele comentou ali que Final Fantasy é coraçãozinho. Tamo junto. Final Fantasy é o meu JRPG favorito, né? Porque o RPG ocidental, né? O West RPG, eu sou fã do Dragon Age. Pra mim, Dragon Age é perfeito. Lembro de Mega Man, Street Fighter, Dragon Ball. Nossa, aí vem aquela carga de nostalgia. Joguei muito. Ele não tá falando o quanto que eu enchia o saco dele quando eu era mais novo, da gente jogar Pokémon. Eu infernizava a vida dele pra gente jogar Pokémon, que era a adaptação que saiu na Dragon Brasil de 3DT, e ele não tá citando aqui também. Que ele talvez não esteja lembrando. Mas a ficha era de um personagem ou era de Pokémon? Você era um personagem e você pegava as fichas de cada um dos Pokémons. Exatamente. Já vinha pronto. Já tinha. Ela saiu em 2 edições da Dragon Brasil, né, se eu não me engano, na época. Vai ser um catálogo. Era maneiríssimo. A fotinha do Pokémon e embaixo as estatísticas dele, né? Aí você usava. Uma vez no submundo aí das internets, eu vi que uma pessoa compilou tudo e fez para as outras gerações que tinham e deixou tudo compilado num PDF. Disponibilizou de graça na internet pra galera. Tinha lá o compilado dessas gerações, não lembro quantas, não lembro como é que era, mas eu só achei circulando assim pela internet, assim, caraca, fizeram uma adaptação, fizeram um compilado de tudo isso. Teve uma adaptação da Dragon Brasil recente aí, que eles trouxeram algumas fichas dos novos, assim, e a regra de como adaptar os seus próprios Pokémon, né? Obviamente que eles não iam adaptar, já tá em que 800 e tal de Pokémon, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Por aí, né? Então, eu acho que na verdade passou de 800 agora. Eles adaptaram os iniciais, né? Esse 151, né? Agora a galera nova aí, vocês que lutem. Insira aqui o vídeo do Casemiro falando das novas gerações. Cara, o 3DT, eu acho que, assim, fazendo só um compilado, pra qualquer um que queira começar a jogar RPG e gosta, por exemplo, de um anime, gosta de alguma estrutura de jogo, de console, ou de PC, ou qualquer coisa assim do gênero, ele é a melhor recomendação pra isso, pra você trazer aquela simplicidade do que você quer, do inicial. Vou sempre falar que ele é o melhor pra isso, porque ele é realmente, além do fato de ser de graça, né, o Alpha, tá de graça o PDF, você traz para sua mesa algo que os jogadores que talvez sejam iniciantes... Lembrando que às vezes o mestre pode ser um mestre mais experiente, mas está começando numa mesa com pessoas novas, com pessoas que têm não tem contato nenhum, mas tem interesse, quer conhecer. Porra, é uma mega sugestão só para poder apresentar. Depois você vem com aquilo que você mais gosta, que você vai pegar a galera que realmente se interessou por jogar, e aí você vai poder vai apresentar novos infortúnios na vida da pessoa. Vamos seguir para nossa listinha, Paulo? Vamos. Ou quer aprofundar mais alguma coisa? Não, vamos seguir que tem coisa para apresentar. Tem muita coisa para apresentar. Então, seguindo na nossa listinha, né, o segundo que a gente colocou como sugestão é o Old Dragon. Old Dragon. Joguei uma campanha ainda estou jogando Old Dragon numa campanha junto com um amigo que ele tá devendo a gente aí. Esse amigo tá participando com a gente na mesa de
Mundo Aleatório, é o Vitor Hall. Ele narrou pra gente uma campanha de Old Dragon e tá devendo finalizar ela. Ele é um 7-1, ele enrola pra tudo. Tá, agora você que conhece bastante Old Dragon, qual é a vantagem dela pra pessoa iniciante? Então, vamos começar com a primeira vantagem do Old Dragon. Ele tá de graça, tá disponível de graça. Isso é uma ótima vantagem. Acho que é a melhor, né? Na Dungeonist, ele tá disponível para qualquer um baixar o PDF, tá? Obviamente a versão encadernada, a versão impressa, você vai precisar pagar. Não sei se tem disponível, precisa dar uma olhadinha na página da... Você acha com uma certa dificuldade porque a mesma coisa do 3DT, uma nova edição tá pra sair. Vai sair um financiamento coletivo, se não me engano. Isso. Eles estão anunciando ainda em todas as redes sociais. Que acho que em novembro começa, né? Se vocês quiserem conhecer o sistema ali, tá ali, né? Provavelmente vai ser um sistema mais aperfeiçoado, mas se não tá gratuito o PDF dele, vale a pena conhecer. Ele é uma experiência... Perdão. Desculpa, lembrando que ele é um material disponibilizado pela Burô Games, tá? Burô Brasil. Não é PDF de pirataria? Não é PDF de pirataria, é de graça, então a galera pode baixar sem problema nenhum. Nem peso na consciência. Principalmente esse fato, a gente não tá aqui interessado em citar nada que você vai pegar através de material ilegal, tá, galera? A gente quer incentivar, inclusive a galera que escreve, é um dos motivos por a gente ter criado o canal. O Paulo é escritor de material de RPG. A gente quer incentivar o mercado nacional a crescer com isso, então nada melhor do que a gente investir e incentivar a galera do gênero. Comentaria que o Spouse e a Cassidy comentaram que ele não conhece, né? O Old Dragon, ele veio naquela levada do Old School Renascença, né? Tipo, eles querem o espírito da primeira edição do Dungeons & Dragons, mas com as regras mais atualizadas. Mas é aquela essência, assim, tipo, só o humano, o elfo, o anão e o halfling, né? Eles têm essas 4 raças. Tem as 4 classes, guerreiro, mago, clérigo e ladino. Dentro dessas classes tem variações, né? Tipo, o guerreiro, ele pode, se ele for de uma tendência boa, né? Ele pode virar um paladino, e se ele for uma tendência mais caótica, por exemplo, ele pode virar um bárbaro. E as outras classes também têm essas mesmas, assim, variações, né? Tipo, dentro da classe tem uma subclasse. Então é bem essa pegada, assim, bem mais enxuto do que o D&D. E é essa proposta, ele só precisa de um livro. Você só precisa do Old Dragon para fazer suas aventuras. Tem suplementos, tá? Tem vários aí de bestiário, aventuras... uma comunidade bem forte aí, mas a proposta também da gente é tipo, você só precisa de um único livro para começar a jogar, e melhor ainda, né, o PDF está gratuito, então acho que vale a pena conhecer. Talvez no cartaz da nova edição, né, o Dragon 2, terá um playtest pra vocês testarem, mas a mecânica básica é praticamente a mesma, né, é baseado no sistema D20 também. Se você conhece Dungeons & Dragons, obviamente vai conhecer o Old Dragon também. Então é bem essa filosofia deles. Falando um pouco sobre o jogo de Old Dragon, que eu tive junto com o Vitor, cara, vou fazer uma crítica tanto positiva quanto negativa sobre o jogo, tá? Nós estávamos numa mesa de pessoas experientes, então a gente consegue criar meios para que a aventura fique divertida. É natural que o sistema, no final das contas, quem tá jogando, não deve ser tão importante. Foi muito bom porque ele trouxe ali pra maioria que tava jogando, aquela essência básica, né? De como a gente vai construir um personagem com dificuldades muito mais altas. Só que ele faltou algumas mecânicas pra gente dentro do sistema. E aí, isso, na época, a gente falou assim, aí acabou que perdeu-se muito tempo criando algumas mecânicas, mas era um sistema em desenvolvimento, tanto que agora já tá saindo já a partir de novembro, se eu não me engano, já está disponível o Dragon 2, o financiamento coletivo. Então, a gente recomenda que a galera possa dar uma olhadinha no sistema. Vale a pena, principalmente para quem gosta de RPG em sua essência, é um sistema que vale a pena. Né? Quem jogou a D&D, quem jogou o D&D basicão, ele é um sistema que remete um pouco àquele momento. É um jogo novo, então. Ele é um jogo... Não, o Old Dragon 2. Esse aqui já tem material, já tem expansões, já tem várias coisas, né? Mas vai ser tudo compatível com o 2, né? Pelo que eu tô lendo das coisas, então você consegue usar, com pouca adaptação, usar o material antigo. Sim. Principalmente livros de jogos, essas coisas assim, acho que eles devem trabalhar em cima disso. Seguindo também para nossa tríade dos jogos gratuitos. Tríade não, né? Que é um quarteto que a gente criou, desculpa.
Mas um vai ser só citação, né? Tem o mais 2D6. Ele é um jogo que está disponível pelo Newton Rocha. A gente vai disponibilizar o PDF também. O mais 2D6, eu vou parafrasear o que o Paulo falou para mim quando ele foi me apresentar. Ele é o GURPS que deu certo. Pra quem já tá ouvindo o canal, eu sou um grande defensor de GURPS. Cássia, que tá junto aí também assistindo, tá junto comigo, também é fã de GURPS. O Antônio nem tanto, mas joga. Ele só esqueceu de acrescentar nas aspas aí que pra mim foi um GURPS que deu certo. Porque pra mim o GURPS deu muito errado. Depois eu bato no Paulo, pode deixar. Eu não vi a comunidade do GURPS aqui com ansins e tochas na minha casa, aí... Não, porque a regra pra acender uma tocha é muito difícil. Tá junto com a de cavar buraco, né? GURPS é um sistema que ele é muito bom, tá? Inclusive, ele deveria estar aqui porque ele é um sistema barato, ele é um sistema não tão fácil para iniciantes, mas ele é barato e é legal pra galera jogar. Se tivesse à venda disponível em algum lugar, com certeza ele tava aqui, Marcos, mas ele não... Eu pesquisei, eu juro, eu fiz esse favorzinho pra você. Ele não tá disponível em canto nenhum, nem em inglês. Sistema mais 2D6, como ele já diz, né? Ele é um sistema que você... a proposta dele é ser um compilado de regras para você montar o seu próprio RPG de maneira bem simples e fácil, usando apenas 2 dados de 6 lados. Um dado que você consegue aí facilmente aí, pegando de algum joguinho do War, de algum jogo de tabuleiro que tá aí, pegando poeira na sua casa. E aí você consegue esses dadinhos até em papelaria. Então é bem fácil de você conseguir. E ele se propõe a ser um sistema genérico para você conseguir fazer basicamente tudo. Eu joguei uma versão de Supernatural. E o próprio Newton tem várias adaptações no blog dele lá, usando o mesmo sistema lá, ter opções de como usar o sistema, até mesmo ver como ele funciona. Mas é um sistema bem simples. Então, ele é bem simples de entender e de aplicar também. E ele deixa bem aberto, mas, de novo, como GURPS, você não vai usar tudo. Você vai pegar o que te importa e vai usar ali para fazer aquela simulação. Você não precisa e nem deve usar todas as regras. A Cássia, acho que ela te mandou um cartão amarelo, Paulo. Não, na verdade, pro Rosefall, né? Ela marcou o Rosefall aqui. Tá. Falando sobre um pouco da brincadeira que tá aqui no chat, né? O Rosefall, ele também reclama muito da regra de cavar buraco, que é o clássico que toda pessoa que quer falar sobre mal de GURPS falar mal da regra de cavar buraco, mas o Rosefall também já jogou várias aventuras em GURPS que também nunca se arrependeu. E a Cássia, assim como eu, também é fanzaça de GURPS, é muito bom jogar, mas o sistema ele tem uma pegada bem naquele sistema ali, tipo, a gente consegue adaptar qualquer coisa para jogar. Dentro do WordPress do Newton Rocha, você tem várias campanhas já prontas, alguma coisa baseada em Cthulhu, em horror espacial, também coisas baseadas em D&D Forgotten, tem parte de Cyberpunk, quem tá no hype aí da animação Sim. que saiu na Netflix, é bem legal. Ou seja, o tio Newton já fez seu trabalho. Ele tem muita adaptação muito boa aqui, tá? Uma das coisas que eu quero olhar aqui, eu vou olhar porque foi pedido pelo canal, é alguma coisa do sistema de supers e universo Marvel. Eu quero trazer alguma coisa disso pra cá pro canal depois. Já é um projeto um pouco mais pra frente. Então, o material já tá pronto, é só você baixar, é tudo de graça e só seguir ali as regras da comunidade, ver como que a gente pode falar um pouco. Depois eu vou dar uma olhadinha melhor. Mas qual que é a diferença do 2D6 pro 3DT? Paulo? Olha, ele basicamente... É só questão de estilo mesmo. O 3DT, ele já tem ali uma gama de habilidades ali mais voltada para os anime, que foi de onde ele nasceu, né? Pra você fazer lá com histórias japonesas assim, então eu acho mais para anime, ele é mais perfeitinho. O sistema mais 2D6, ele já foca, pra mim, ele já é legal para outros RPGs, assim, outros cenários, assim, digamos, fazer uma adaptação de seriado, uma adaptação de um universo de filme, fazer algo mais, assim, eu particularmente, pra mim, o sistema definitivo de anime
é o 3DT e os demais. Eu consigo fazer sem muita dificuldade um sistema mais 2D6. Eu consigo fazer um Naruto em mais 2D6? Consigo. Só que eu acho que já tem um sistema mais apurado, mais pra isso, né? Então, tipo assim, a comunidade do 3DT, ele é muito engajada em adaptar animes. Então eu vou ter menos trabalho em adaptar pra um do que pra outro. Mas é só questão de propostas, assim, não quer dizer que um é melhor do que o outro. Nesse sentido, eu na minha visão, que eu já testei dos dois, eu acho que um é mais focado pra um ter uma temática e o outro pra outras temáticas variadas que não tá muito no anime. É óbvio que o anime, ele pode ser a ficção científica, pode ser terror, pode ser outras coisas. Mas assim, pra fazer um anime shonen, assim, tipo Naruto, Bleach, Dragon Ball, Street Fighter. Rospaul tá citando aqui que ele gosta de um sistema chamado Besme D20. Besme D20. Eu já ouvi falar dele. Só que pra mim o problema do sistema D20 é que ele precisa encaixar tudo em arquétipos de classe. E às vezes tem um conceito que é tão diferentão que ele não se encaixa em classe nenhuma. Então acaba ficando naquele desafio do D&D 3.0, você tem que pegar vários níveis de várias coisas. Você parece um pato. Um monte de nível em várias classes não é bom em nada. Pra você tentar simular o conceito. Pra mim, muda uma coisa entre o 3DT e o mais 2D6, que é a proposta de você criar um pouco mais de regras, né? Sim. Ainda simplificada, porque ela é voltada para quem tá jogando jogos inicialmente, mas ele traz um pouco daquela, tipo, de você ser especialista em alguma coisa. No caso do mais 2D6, ele traz um pouco da parte de você ser especialista em alguma coisa, então você consegue aprofundar nisso, que o 3DT ele acaba tratando isso de forma mais rasa, porque não precisa dessa profundidade em questão de regra. Sim. Por o sistema mais 2D6 ele ser bem modular, como o GURPS, você dá a complexidade que você quer no seu cenário. O 3DT ele já é mais fechado nesse sentido. Você consegue criar suas próprias regras? Naturalmente. Mas ele nem é pensado muito nisso. Ele é pensado para ser mais simples do simples. Ele tá mais preocupado com a história do que de fato com as regras. O mais 2D6, a proposta, assim, no caso, a complexidade do sistema depende da sua vontade. Então ele é mais modular nesse sentido. Sim. O Rospaul tá citando aqui também que o Besme ele tem um conceito de aventureiro, né? E isso me lembra muito aqueles animes de RPG, né? Que surgem, são novos, que você tem aqueles conceitos de classe mais abertas, que um cara que ele é um aventureiro, ele é um explorador, e aí você cria alguma coisa que seja mais neutra. Só que ainda assim, tipo, você tem um material, depende da complexibilidade que você quer dar à coisa. E até mesmo a liberdade. De repente você quer citando aqui o 3DT, você quer que o cara só solte raios pela mão e corra pra caramba. Sim. Esse é o lance dele. Então é uma coisa mais chutada. Então, de repente, é uma aventura simples, uma coisa que traz pro pessoal uma coisa tipo pra deixar só louco mesmo. Talvez seja essa a sua ideia, né? Então eu acho que facilita muito nesse ponto. Quer citar mais alguma coisa sobre mais 2D6? Eu acho que ele vale muito a pena de você testar. É a galera que queira conhecer o sistema, aprender a jogar RPG, ele vale a pena bastante. E Nitro Dungeon, eu quero você aqui um dia, hein? Eu quero que você participe do Quiosque conosco. O convite está aqui, feito. Agora só resta o universo juntar. Sou fã demais do seu trabalho. E o tio Nitro, ele fez o cenário oficial do Old Dragon, que é o Legião. Legal. Foi ele que escreveu. Seguindo? Cara, esse aqui eu queria até falar um pouco sobre ele, né? Previamente, a gente vai citar aqui o jogo, também é um jogo gratuito, mas por favor, não tentem buscar nada dele agora, porque a página deles está hackeada. Obrigado, Letícia. Foi uma página hackeada, então ele tá dando um acesso bem ruim, que é o Dungeon World. Mas é uma sensação honrosa aqui, é um sistema muito simplificado, ele tá muito mais voltado para você interpretar aquilo que você quer fazer com regras muito básicas para que essa mecânica funcione.
particularmente, a experiência que eu tive dele é o Monstro da Semana, que também é baseado no mesmo tipo de sistema. Sim. Muito parecido com o mais 2D6. Ele usa algumas regras que são baseadas em uma espécie de um arquétipo daquela, a gente pode chamar de classe e tudo mais, mas aquele tipo de construção de personagem, onde você vai rolar mais 2D6 junto com a pontuação que você tem naquele atributo ou naquela especificação do seu personagem, na magia ou atirar, coisas do gênero. Cada personagem, né, cada arquétipo, ele tem a sua própria... Assim, existe uma mecânica básica de atributos e movimentos, e cada classe tem o seu movimento exclusivo, né? Então, é bem simples de aprender. Eu acho ele bem interessante que ele é perfeito pra quem nunca mestrou, pra quem nunca tem a experiência de narrar nada. Porque a narrativa dele é totalmente colaborativa. Ou seja, você não vai precisar se matar de pensar numa história. Você pode pensar apenas numa premissa. E na sessão 0, assim, na primeira sessão, os próprios jogadores com você vão construindo. Por exemplo, eu tava indo lá no castelo, chegou numa sala. Aí o jogador pode perguntar: mestre, o que tem nessa sala? Você pode jogar pra ele, me diz você o que tem nessa sala. Você tem esse movimento. Aí o jogador pode tentar botar uma vantagem pra ele, mas no futuro vai ter uma desvantagem. Então, assim, ele trabalha, o objetivo do Dungeon World é criar uma narrativa extremamente ativa. Tanto os jogadores quanto o narrador. Então, ele é bem interessante nesse sentido. E também, ele ficou gratuito. Ele continua gratuito. Mas quando eu fui pegar o link pra poder fazer essa página assim, eu vi lá no perfil da Secular Games. E acabei vendo, infelizmente, que a página teve algum ataque hack. E quando você clica digita lá o endereço do site, ele redireciona para um site malicioso. Então eles pediram que até o momento não entre lá agora, mas vale a citação. E assim que eu normalizar, o Orla vem trazendo notícia pra vocês. Show. Bom, voltando um pouquinho mais, a gente vai agora entrar pro material que está disponível por um preço um pouco mais em conta, tá? Vamos citar alguns preços, por exemplo, tá? Então, o primeiro da lista eu não vou conseguir falar muito sobre ele, porque eu não tive muita experiência, a não ser chegar perto dele e pensar em comprar. Que é o Guerra dos Tronos RPG. Na época eu estava procurando um jogo para poder voltar a jogar. Aí, entre ele e Reinos de Ferro, eu acabei pegando Reinos de Ferro, que eu achei mais interessante. E achei um pouco mais diferente o visual, o estilo steampunk. Mas o Guerra dos Tronos RPG, ele tá disponível na Amazon, tá? Por uma mera quantia de R$20. Ele é um jogo bem simplificado, tá? Ele é baseado nas Crônicas do Gelo e Fogo, então todo o cenário de campanha é o cenário de Westeros. Então você vai poder viver ou criar histórias baseadas no que você assiste ou assistiu dentro das séries. Tá, agora tá com hype alto de novo por conta da casa House of Dragon, né? Casa do Dragão. E fiquem à vontade de dar uma olhadinha um pouco mais. Paulo, você quer aprofundar um pouco sobre esse RPG? Olha, o que eu posso dizer dele, assim, eu joguei bem pouquinho dele. E, aliás, ele foi uma estratégia minha de tentar forçar um dos meus jogadores a narrar, porque ele gostava muito do universo. Aí eu falei, cara, pra incentivar ele, se eu te dar o livro, você narra. Eu dei o livro e ele nunca narrou. Fica a frustração. Acontece. Fica a frustração aí, mas eu tenho fé que algum dia vai rolar. Mas o que é interessante nele é que ele tem um sistema próprio, é um sistema bem fácil. Mas o que é diferencial dele dos outros RPGs de fantasia, né? De fantasia medieval, é que ele tem tanto mecânicas de combate, quanto mecânicas de intriga social, de intriga palaciana. Então ele tem uma espécie de combate social só. Ele tem uma regra disso, só pra isso, meu. Então digamos que o personagem pode tomar tanto dano mental quanto físico, né? Ou social, né? Então eu achei bem interessante, assim, de eles simularem em mecânicas aquelas diálogos tensos, né? Que a gente via entre personagens, principalmente quando você dialogava com Lannister, né? E o melhor de tudo, eu garanto a vocês que com esse RPG, qualquer um de vocês, até você aí que vai começar a jogar e a narrar o Game of Thrones, vocês são capazes de qualquer um
de fazer um final melhor que o final da série. Tenho certeza. Ah, mas aí qualquer coisa é melhor que aquela final daquela série. Qualquer um de vocês é capaz de dar um final melhor. Eu tenho certeza que você viu o final da série e pensou, eu teria escrito um final melhor. É a tua chance. Apresente isso pro mundo. Me chama pra jogar. Pode me chamar também que eu jogo. Ó, vou falar um pouco aqui sobre o que eu citei, né? A Cássia botou aqui, né? Reino de Ferro, botou 2 coraçõezinhos, que foi uma sábia decisão ter escolhido comprar Reino de Ferro. Também acho, Paulo, o Cássia é um sistema que eu gosto bastante. Infelizmente, não o considero ser o melhor sistema para iniciantes. E estamos aguardando você preparar a mesa para jogar com a gente aqui, tá? Quer dizer, na verdade, pra você mestrar pra gente. Mas aqui. Você tá falando o quê? Daquele da edição anterior ou da edição de agora? Porque agora ele virou um cenário do Dungeons & Dragons. Não, foi o sistema da edição anterior. Sistema de combate e intriga social, eu adoro o Legend of Fire Rings. Eu também gosto, mas ele não tá mais disponível. Então, por isso que a gente não citou ele aqui. Legend of Five Rings, inclusive, a Lenda dos também Cinco temos Anéis. história. A Lenda dos Cinco Anéis é um jogo que a gente tem muita história aí que dá pra citar depois. Numa outra sessão aqui do Quiosque do Dragão, a gente pode falar sobre RPGs de intriga. E seria bem legal falar sobre Legend of Five Rings. Teve cara, um narrador que eu joguei. Eu era uma nobre, né? Scorpion. Não, era do clã Garça. Do clã Garça, não sei como é. Garça. História muito maneira. E eu não conhecia muito do nosso cenário. Então, eu quis ser a nobre babaca. Eu faria a nobre babaca pra pessoa errada. Eu fui falar pra um monge do clã Dragão. E eu perdi tanta honra, que a menina ficou tonta. Eu quase que fiquei, no nível muito abaixo pra ser algum nobre, né? E é um sistema maravilhoso, mas eu gosto só da 4ª edição. Eu vi a 5ª edição que isso tornaria eu não curtir, porque eles estão ganhando rios de dinheiro com card games e eles querem implementar isso, né? Famosa tática do Dungeons & Dragons 4ª edição, né? Eu sei que vocês fizeram aquele sistema só pra botar miniatura. Vocês não me enganam? Então... Eu quero fazer uma menção honrosa pra Legend of Five Rings, pro Crab que eu criei, né? Do clã Caranguejo. Cássia, eu sei que você gosta muito daquela minha interpretação como Crab. Inclusive, pode citar aí, foi a vez que a Cássia se tomava susto a cada vez que meu personagem pronunciava uma palavra. Eu tava jogando rouco completamente sem voz, então minha voz tava parecendo a voz de um sei lá o quê. Baixou motor Catra. falhando. Mas não sei Catra. O Catra falava fino perto do que eu tava falando aquele dia. Dando sequência, vamos lá para Mutantes e Malfeitores. O sistema... Antônio que tava falando aí agora há pouco. A gente tá entrando agora no reino dos sistemas pagos, tá? Antes eram os gratuitos. Mas tem uns PDFs baratinhos, né? Então, como a gente citou anteriormente, né? Alguns desses sistemas você tem a condição de você comprar o livro físico, que sai por um preço um pouco mais caro, e você também tem disponível para você o material em PDF, que você pode colocar no seu tablet, pode colocar no seu computador, ou até mesmo no seu celular, para você visualizar. Então acaba fazendo uma redução do custo considerável. Esse em particular, o Mutantes e Malfeitores, a edição padrão, né, que saiu em julho de 2018, ela tá saindo a R$65 na Amazon. Eu acho um preço aceitável para um jogo de RPG, uma vez que você só precisa de um único livro para você iniciar a jogar. Pra mim, Monarcas não se ofenda, ele é o sistema definitivo para fazer campanha de super-herói. Eu sei que aqui tem uma galera... É porque você nunca jogou GURPS Super. Mimimi. Mimimi nada. Não vem não. Calma aí, deixa eu defender aqui. Já vem ele pegar o mofo dele aí, ó. Isso aqui é coisa de velho, Cássia. Isso aqui é especial aqui, ó, pra você. GURPS Supers é o que há. É coisa de velho, eu sei, ó. Nossa, tá me tampando aqui, tá horrível. Mas apareceu um pouquinho aí, não vou ficar mais... Viu eu tossindo aqui agora? Foi no mofo que você tirou esse livro aí que tu tirou. Não, ele tá bem amarelo mesmo. Esse livro aqui é muito antigo. Eu herdei do nosso antigo grupo de RPG. Tá aqui comigo guardadinho.
É um sistema da Green Ronin, ele é baseado no sistema D20, só que o que ele fez? Ele transformou o sistema D20 em regras bem genéricas, e você consegue não só fazer histórias de super, mas histórias em contemporânea, né? Pode simular filmes de ação, filmes hollywoodianos. Usando essas regras você consegue fazer você consegue fazer histórias na escala Demolidor da Netflix ou Vingadores. Você consegue fazer histórias nesse universo de quadrinhos de forma muito legal. Tem um cenário Oi. Você pode fazer do Punisher a She-Hulk. Sim. Sim. Nossa. E olha, eu vou te dizer, eu particularmente, eu adoro jogos de super-heróis. Sou um grande fã, colecionador de quadrinhos, tenho uma coleção bem vasta aqui. Adoraria mestrar uma aventura de super-heróis. Convido a quem quiser vir participar com a gente no futuro. Ela deve acontecer no ano que vem. Vai ser Mutantes Malfeitores? O Paulo quer me convencer que seja Mutantes Malfeitores. Eu confesso que eu vou ler. Pra não falar que eu não vou fazer, eu vou ler o sistema, tá? Ótimo. Tá. Mas eu estou mais propenso a fazer em outro sistema. Mas vamos falar que eu vou ler o sistema, mas eu tô pensando num sistema mais facilitado. Esse tá aí. Não tá à toa. Por isso que eu vou ler, bobão. Por isso que eu vou ler, cara. Porra, não tô falando que eu não vou fazer. Gente, mas eu vou deixando uma coisa bem clara. Essa é a terceira edição. Essa é a edição que vocês devem pegar. A segunda edição, eu joguei ela também. Ela não é legal. Essa aí corrigiu todos os defeitos da edição anterior. Tá redondinho. Pode jogar sem medo. Só precisa do básico. Tem um suplemento já do arquivo de poderes, que o livro ensina você a construir seus poderes. E tem exemplos dele ali, mas o arquivo de poderes expandem isso e você tem tudo prontinho, já catalogado por temas iguais aos quadrinhos, mas você não precisa do arquivo de poderes, só precisa do livro básico e ele é perfeito. Recomendo demais. A Jambô anunciou que vai trazer novos suplementos, então aguardem. É um sistema eu tô vendo aqui até no link da Amazon, você também até tem alguns suplementos já, quem quiser dar uma olhada. Mas tome cuidado que a segunda edição ainda tá bem ativa, no caso, tem muita coisa a ver, então verifique se é pra segunda ou se é pra terceira edição desses suplementos. Tá. Faz o seguinte, a gente faz um compilado pra recomendações e vocês podem vir aqui direto nas nossas redes sociais, vai estar lá as nossas recomendações. Sim. Tá ok? Vamos pro próximo. Só um segundinho que eu tenho que abrir aqui. Esse é o meu queridinho. Vamos lá. Dragon Age. Dragon Age RPG. Ele está pago. Ele é um RPG pago. Não é tão baratinho, mas ele tem um tá PDF aqui com menção. Baratinho. Tem o PDF tá saindo a quanto que eu tô vendo aqui? Sabe aí o PDF quanto tá saindo, Paulo? No meu tá jogando... Não, é porque o meu link aqui ele tá jogando somente pra versão impressa. O PDF você consegue comprar apenas na Jambô, se eu não me engano, tava uns R$50. Mas tem promoções. Tem R$50? Fica mais barato. R$50 é um preço aceitável. Tá, o Dragon Age RPG, ele é o clássico do clássico do clássico. Existem diversas publicações que são romances baseados em Dragon Age. Se eu me tornei um narrador cruel, agradeça a Dragon Age RPG, porque ele é Dark Fantasy na veia. Ele é pra deixar jogadores com dilemas morais tenso, tipo, não é para deixar confortável. É igual no jogo. Se você jogou o jogo de computador, que ele é baseado num universo de jogo de computador, vocês sabem que vocês vão ter alguns momentos de escolhas morais em que não tem como sair. Você vai resolver a situação, mas você não vai se sentir vencedor. Então, ele é uma pegada de fantasia sombria de fato. Ele tem um universo muito riquíssimo, tem jogos, quadrinhos e mais. A campanha de RPG dele tem bastante de material. Aqui no Brasil também tem 2 coletâneas de aventuras, para vocês até mesmo já sentirem já a vibe, mas só basta o básico para vocês conseguirem jogar. E ele tem um dos melhores sistemas de RPG que eu já joguei, que é o Agent System, que ele também ele precisa de 3 dados de 6 faces, e você joga esses 3 dados e soma mais um atributo. Então ele é perfeito, tem dificuldade de encontrar dados, e ele tem uma mecânica
que é chamado de dado do dragão, que você joga com... Ele recomenda que você jogue com 2 dados de uma cor e tem um terceiro de uma cor diferente, para que esse seja o dado do dragão. Quando você tiver números repetidos nos dados normais, vamos dar um exemplo assim, digamos que os dados normais sejam amarelos e o dado do dragão seja vermelho. Quando você tira números iguais nos dados amarelos, tipo, tirou 6, 6, e dependendo do número que tá no dado do dragão, que é o dado vermelho, você tem uma tabela de efeito crítico. Então, o sistema, ele tem um dinamismo de aleatoriedade que você não prevê. Então, ele torna-se muito mais caótico. Eu narrei uma série de aventuras chamada Sangue de Ferelder. Tem no Brasil traduzido, pela própria Jambô mesmo. E já na primeira aventura tem um dilema tão sinistro que os meus jogadores ficaram assim, o que a gente faz, cara? É literalmente escolher, assim, qual é o menos pior. Cara, eu particularmente falando um pouco sobre Dragon Age, todo mundo que gosta do gênero fantasia e tudo mais, navegou um pouco por Dragon Age em algum determinado momento. Então, ele é o RPG mais clássico, na minha opinião. Ele trazendo aqueles que você pode citar, tipo, ele traz a essência do que é a fantasia. Lembrei, desculpa, tô aqui matutando qual é a palavra certa, mas ele traz o que é a essência da fantasia pro jogo. Mesmo que seja um pouco mais Dark Fantasy, mesmo que você tenha, mas ele traz a essência, porque ele revela o que é qual é a ideia daquelas raças, daquele mundo, e de heroísmo e tudo isso. É muito bom por conta desse ponto. Exatamente. Pega o que o D&D não consegue fazer, porque o D&D é muito maniqueísta. Ou tudo é muito bem ou mal, ou tudo é muito caótico e ordeiro. E não existe isso no Dragon Age. No Dragon Age é tudo meio que, desculpa a piada pronta, mas é tudo tons de cinza, né? É tudo muito cinzento. A moralidade ali transita. Às vezes você vai tomar uma atitude que é certa para outro povo que é totalmente errado, e você não tem às vezes certeza do que você está tomando uma atitude certa ou errada. Às vezes você tem que fazer algo que é um mal necessário, né? E às vezes você tem que tomar atitudes que... Ou seja, tipo... É um prato cheio pra quem gosta de fazer anti-heróis, né? Então, o Dragon Age ele tem muito essa pegada. Você também consegue fazer uma história romântica, uma história épica com Dragon Age. Se você quiser emular o Dungeons & Dragons, vai fundo, você super consegue fazer. Só que eu recomendo, porque o ideal dele ter isso traduzido em regras, esse tom de cinza. E as histórias dele... outra coisa, você também não precisa ter jogado nenhum Dragon Age para jogar esse RPG. Toda a história, todo o lore, além do mais, ter coisas que você, obviamente, não prestou atenção nisso no jogo, que você não deve ser aqueles caras que ficam lendo cada textinho, cada livro do jogo, né? Explorou cada diálogo, e o jogo tem histórias que pode ter passado reto para você no jogo, que no Dragon Age tá ali, bem explicadinho. Então é um universo riquíssimo, em constante construção. E também a Jambô agora está publicando os romances. Já saiu o primeiro e tá saindo agora o segundo, que tá aí na pré-venda. E eles vão dar sequência e vão lançar todos os romances aqui no Brasil. Então também é mais material para vocês se inspirarem para as histórias de vocês. Recomendo demais. Dragon Age pra mim é maravilhoso. E eu espero um dia poder trazer ele aqui. Dando mais um ponto, o Paulo Baba-Ovo do Dragon Age, tá, gente? Tá justificado, não tem problema. Só fanboy, desculpa. Voltando, a gente vem aqui também citar algumas coisas do que a gente traz dos nossos jogos, né? E como o nosso principal jogo na verdade o único que tá rolando dentro do canal por enquanto, é o Tormenta 20, a gente traz também a citação do Tormenta 20, jogo do ano, para dentro do nosso bate-papo, apesar dele estar em pré-venda, tá? O jogo do ano ele ainda não está consolidado para todo mundo. Mas comprando o PDF, acho que você já consegue baixá-lo. O PDF já está disponível. Eu tô procurando até aqui. O PDF já está disponível. Mas assim, ele vai lançar agora a versão PDF, assim, a versão impressa a gente vai chegar na CCXP, ou seja, em dezembro. Mas assim, ele já era um sistema já muito amigável para iniciantes. É por isso que nós estamos jogando ele, como a gente explicou até no episódio anterior.
Ele de todos os sistemas D20, pra mim, eu acho o mais amigável. Ele tem uma customização ótima pra você. E aquele fator que eu falo de fazer ficha rápida. Tormenta 20 tem poucas decisões que precisa tomar. 4, na verdade. Você faz a ficha muito rapidinho. É fácil de explicar o conceito. Você só precisa do livro básico para poder jogar. E o que na versão dele anterior, né, foi o livro que foi financiado, o financiamento seletivo, já era bem simples. Eles simplificaram ainda mais algumas regras, como a regra de atributo e a regra de carga, né, de equipamento, que simplificou ainda mais. E outra, já tem uma comunidade extremamente ativa. Sim, eu quero citar, inclusive, essa parte do quanto que eles simplificaram para o jogo do ano. É o seguinte, para quem tá começando a jogar RPG, eu acho que tem uma certa dificuldade entre você falar assim, meu valor de atributo é X, meu modificador é tal. Tudo bem, pra quem, a gente que tá burro velho jogando, isso até que se torna um pouco mais simplificado. Já tá meio que na essência você calcular isso. Só que pra quem tá começando, trazer um público novo, um público adolescente pro meio, isso acaba dificultando. Então o jogo do ano, ele começou a trazer a simplificação disso. E outra coisa que é uma coisa que eu pensava na forma de carga, né? Tipo, você carregar material. Todo mundo está acostumado com jogos online, jogos digitais, videogame, coisas do gênero, que é mais fácil você ter slots de equipamento do que você ter que calcular pelo peso que você está carregando. Então, e vamos ser honestos, ninguém faz essa regra. Eu mesmo. Ninguém usa. Eu mesmo cagava assim. Os jogadores dão mais importância a isso do que eu mesmo dou. Porque eu nem conto quantas flechas o Ian tem, por exemplo. Eu confio no que o Marcos é um jogador muito certinho. Então ele vai me falar. Ele não consegue. Ele não consegue ser escroto. No meu PDF, no meu coisa lá, eu botei um contador de flechas. Inclusive. Mas eu acho que vale muito a pena para quem tá começando. Ele, apesar de tudo, ele é um jogo um pouco mais complexo. Ele traz algumas coisas que, em vista de outros que a gente já citou aqui, ele traz um pouco mais de complexibilidade. Então, para quem vai começar a narrar ou quem vai começar a jogar agora, talvez vai ler um pouco mais do que a maioria do que a gente colocou aqui, com exceção de Dragon Age, por exemplo. Mas ele é um jogo um pouco mais complexo, mas muito facilitado. Pra mim, assim, o Tormenta 20, ele supera o Dragon Age, assim, por mais que eu doa dizer isso no meu coração, ele supera o Dragon Age pelo seguinte: o Dragon Age ele tem uma proposta muito de ser Dark Fantasy, muito de ser fantasia sombria, de ter som de cinza. O Tormenta, ele pode ser isso, mas o Tormenta, ele vai muito além. Você consegue colocar qualquer temática, qualquer tom dentro de Tormenta. A gente já falou assim, eu queria fazer uma história de cavaleiros. Quero fazer uma história de piratas. Você pode fazer. Quero fazer uma história de intriga palaciana tipo Game of Thrones. Você consegue fazer. Eu quero fazer uma história de Velho Oeste. Também dá pra fazer. Agora, só pra ter um exemplo, né? A Letícia, que tá aqui com a gente, começou a jogar voltou a jogar, na verdade, com a gente. Letícia, dá a sua impressão de como foi você se adaptar ao sistema quando você voltou a jogar junto com Tormenta 20. Olha, pra mim o sistema é bem fácil de entender, assim, no começo. Lógico que, tem algumas regras que você vai ter que aprender jogando. Tem coisa que, nunca vai passar pela minha cabeça que tinha que fazer de tal forma, né? Que nem, por exemplo, as regras de perigo complexo, essas coisas. Quando você começa a jogar, não tem que parar pra pensar sobre isso. O que eu acho legal de Tormenta, na verdade, é o universo, né, de Tormenta. Porque ele é bem amplo, ele não fica restrito ao básico, né, dos aventureiros padrão. Na verdade, você pode, como o Paulo falou, você pode fazer uma aventura passando no mar. Pra mim, isso pra mim é o mais legal, entendeu? De que você tem um universo já montado pra você e que você pode ir pra qualquer lugar. Você pode fazer uma coisa bem simples, né? Com monstros que sejam conhecidos já, que você tem identificado com eles. Ou você pode criar monstros aleatórios e colocar lá baseado em outras coisas, né? E pra mim, principalmente a parte do psicológico, da parte da Tormenta é muito legal, né? Que você entender com uma coisa que eles não precisaram explicar, eles só colocaram lá.
Tipo, não dá pra gente explicar porque nem a gente que criou tá entendendo. Então fica aquela coisa, tipo, é tão difícil de entender a tormenta e você não consegue nem fazer explicações dentro disso. Então você jogar com uma coisa que você não entende, pra mim é o mais legal de todo o universo de Tormenta. A ameaça que fala do cenário, o que leva o título do cenário, a Tormenta, né? Ela é pra ser isso. É um conceito tão alienígena que nem os autores sabem explicar. Precisou de 3 romances pra explicar e não foram os autores originais que escreveram. Eu quero citar aqui que a Cássia colocou, Paulo, que tipo, e vem muito do que a Letícia falou aqui também, né? Os jogadores iniciantes, eles se apaixonam pela aventura e através da aventura eles passam a amar e entender o que é um sistema de RPG. Sim. Isso aí é o que todos nós passamos, né? Todos nós passamos. Lá no primeiro jogo, tipo, eu citei no anterior, falei assim, cara, eu gostava muito de Mega Man, curtia o anime que passava antigamente na TV aberta, e aí meu irmão trouxe pra gente poder jogar uma aventura dentro do universo de Mega Man. Cara, isso foi aquilo que me abraçou. Depois eu fui aprender o que é o sistema de RPG, porque na verdade ali ele me falava, rola isso aqui. E eu tava só pegando o número de dados e jogando no final das contas. Sim. Mas era bom porque a interação, a experiência de você imaginar aquilo tá acontecendo, isso é maravilhoso. E sem contar também que, assim, outra vantagem que o Tormenta tem e o Dragon Age também tem, é que as regras e o cenário já está num livro só. Então, tipo, tudo que você precisa tá nesse livro. Então você consegue, através de um único livro, começar. Ele é um investimento um pouquinho mais caro do que nós falamos dos anteriores. Mas eu te garanto que vale muito a pena, porque você vai com esse único livro, como eu estou, e praticamente 3 anos. E até agora os suplementos não fizeram tanta falta. Até porque o que a gente traz de material fica bem tranquilo de você criar outras coisas. Tem ferramentas para você criar suas coisas. Até mesmo aqui no Orla a gente cria nossas próprias ameaças, a gente cria ao vivo aqui. Assim, para quem tá começando e a nossa ideia é trazer dentro do canal uma forma de você aprender a jogar, a você ver exemplos de jogos e você ter a oportunidade de aprender como criar condições para você jogar. Então, acompanha a gente, segue nas redes sociais, segue aqui na Twitch. Quem é inscrito na Twitch, usando lá a exclamação conteúdo como comando aqui no chat, você pode trazer para você aí o que a gente cria dentro desses programas que o Paulo citou, né? Tanto do Guilda dos Heróis quanto do Covil dos Monstros. A gente traz isso para vocês. A gente traz também tokens, a gente traz também regras opcionais que estamos usando nas mesas, traz as fichas dos personagens para vocês verem como eles estão evoluindo. Então vocês ficam disponível para vocês ali o tempo inteiro, né? E aí, como tá aqui no exemplo que o Paulo WLG, né, o Paulinho que tá aqui, botou a exclamação conteúdo, você pode ter acesso a tudo isso. Aí vai ter lá em cima ali um balãozinho que é de DM, que você vai ter um link. Sim. Antes de a gente passar para o último sistema, eu fiz uma pergunta no Twitter quando a gente começou a live. Qual o melhor sistema para começar a jogar RPG? E tiveram algumas respostas, né? 3 pessoas responderam, 2 falando Tormenta 20, mas um botou um chamado Goddess. Vocês já ouviram falar? Eu já ouvi, mas eu não joguei. Goddess Goddess as a Save of the Queen é um sistema que todos os personagens são mulheres, só pode jogar com mulheres. Elas são espiãs no tempo de Indiana Jones. O objetivo delas é pra fazer... Elas são espiãs a serviço da rainha. Maneiro. Sim. Qual foi o anime que eu vi sobre isso? Era aquele de incel que você gosta. Não é jogo de incel, nada. Não, anime. É The Rise of the Shield Hero. Que ela tem aquela... Sim, é um sistema de matriarcal. Mas você só joga como... O objetivo é os jogadores estarem na pele de mulheres. E é bem legal. Letícia acaba comigo, cara. Eu odeio esse anime, cara. Então tamo juntos aqui, ó. Fish Pump aqui. Eu acho que assim,
a proposta, a ideia é legal. Porque eu gosto da parada das ondas, que pra mim lembra uma parada meio Tormenta, uma coisa que ninguém entende e só estão lá combatendo. Mas os personagens dão. Nossa. Não, o autor tem uns probleminhas que ele devia levar pra terapia. Tem tantos aí também. Acho que ele é ruim nesse aspecto, sim. Eu tento ignorar o fato disso e seguir a história. Mas, sinceramente falando, ficou só na primeira temporada, que a segunda eu nem consegui terminar. Nem recomendo pra quem quiser assistir. Pra mim, eu acho que não passou de 3 capítulos, cara. Tem a regra dos 3 capítulos. O anime tem 3 episódios pra me prender. Se eu não me prender em 3 episódios, eu dropo sem dó. Sem tempo, irmão. Eu tive que... Alguns eu gosto bastante. Eu tive que assistir uns 8 episódios pra gostar. Não, eu só fujo dessa regra, assim... Tipo assim, alguém que tem um gosto muito parecido com o meu fala, não, cara, insiste que vai dar bom. Mas ainda assim tem uns animes que eu ainda insisto e dá ruim. Muito ruim. Eu fico assim, cara, eu quero as minhas 8 horas de volta. Assim, galera, seguindo aqui, né, o último material que a gente vai trazer é um clássico também, da mesma forma com que dos RPGs, né, principalmente para quem gosta de aventuras no estilo terror, no estilo conspiração. Estamos trazendo Vampiro à Máscara, uma reedição que, sinceramente, pra mim, é melhor reeditar isso e trazer para um tempo um pouco mais moderno do que fazer o que eles fizeram de tentar acabar com tudo que fizeram, porque, na boa, assim, a minha opinião de jogador, tá? É o melhor cenário de RPG que existe. Na boa. Não importa o que você vai falar, que eu gosto pra caramba de X, eu gosto pra caramba de Y. Vampiro à Máscara é o cenário de RPG mais complexo e mais divertido de você jogar. Vampiro ou Tormenta 20? Eu vou de Vampiro como primeiro colocado. Porque a complexibilidade... tudo bem que eu acho que em Tormenta você pode ter várias... Não é nem justo, porque são duas propostas completamente diferentes, né, São cara? completamente diferentes. Não, mas eu não vou pegar a proposta como um cerne, né? Em Tormenta 20, você pode jogar em qualquer aspecto, dentro da fantasia, inclusive trazer a fantasia de terror para dentro do jogo. Isso não é um problema, mas... Tipo, a proposta, o que aquela narrativa de vampiro tem, de construção, de cenário, de como você traz a questão das... Como é que é o nome? Em Lobisomem é tribo, em Vampiro Vampiro é clã. Os clãs. Cara, é fenomenal, é o melhor cenário que tem. Ele te envolve, ele te traz, você tem um apego àquele clã, você traz uma situação muito forte dentro disso. Todos os cenários do Storyteller, ele traz isso, né, na verdade, do World of Darkness. Olha, pra mim, assim, o que eles trouxeram, eles tinham uma proposta inicial de ser um RPG de horror pessoal. Essa era a coisa, assim, você era um monstro, entendeu? E você era o seu pior inimigo, você lutando com a própria besta. Ele tinha esse espírito, inicialmente, e eu acredito que ele nunca foi alcançado até esta edição. A edição V5, ele de fato tem mecânicas até mesmo para isso. Legal. Eu comecei a jogar pela terceira edição, e todo mundo queria fazer uma história de horror pessoal e terminava com X-Men noturnos. Vamos ser honestos. O Bruhá não tava preocupado em lidar com a própria besta, suas questões pessoais, o dilema de ser uma criatura da noite. Ele tava preocupado em dar tiro de bazuca no sabá. Assim, a gente tem algumas coisas que poderia ser citado. A gente poderia citar algumas coisas assim do tipo de jogos que já jogamos, que é bem essa realidade. Olha, vamos lá. Vou ler aqui pelas risadas da Cássia aqui, ela concorda comigo. Mas ela porque a gente jogava essas mesas assim. Então, tipo, todas elas terminavam com X-Men noturno na parte moderna. O horror pessoal vinha e eu acho que é a melhor versão do vampiro, assim, do antigo, é o Dark Age.
Ali você conseguia ter uma pegada de horror pessoal. Mas também... Inclusive a Cássia tá citando aqui que foi o Mas- primeiro jogo dela. Olha, eu tenho um livro ainda aqui, ó. Ele tá tão esbagaçado que eu tenho até medo de abrir se ele não vai na porca, que nem um vampiro depois do sol, entendeu? Que eu foi de muito uso. O meu vampiro à máscara, ele tá novinho, porque eu era jogador sempre e nunca abri. Só abri pra consultar alguma coisa em casa, então eu nunca levei o meu. Eu era pesado do meu narrador, então o dele tá todo esbagaçado e o meu aqui tá novinho no estante. E eu gostava bastante dessa pegada. O Vampiro, ele tem um cenário realmente riquíssimo e eles que encerraram na época, né? Eles queriam implementar o que hoje é o Crônica das Trevas, né? Que era o storytelling. Porque vamos ser honestos também, o sistema antigo era muito ruinzinho, era tão simples que algumas questões era, principalmente o sistema de dano do vampiro, era muito complicado. Tinha umas aberrações que aconteciam. Do tipo, você é um Bruhá, velocidade, na rapidez e na potência, dava um socão. Aí no toreador, por alguma razão ele tinha algum vigor alto. Aí você rola os dados, só tirar um sucesso, e o cara rola 3 sucessos no vigor e absorve totalmente o dano. Tipo, ficar o toreador lá, tipo, a lei de toreador leva um socão na cara e nada acontece. Aí ele tinha uns sistemas que eram muito quebrados. Eu não quero falar sobre esse sistema, mas eu quero falar muito sobre o que tive de experiência, né? Aqui Não necessariamente, mas já tivemos Oxymenotu. Já tivemos história bem profunda. Teve várias coisas assim. Tipo, o que a gente jogou bastante? O Rospaul tá citando aqui que o primeiro RPG que ele comprou foi o Vampire Dark Age, né? O Vampiro Idade das Trevas, que foi o primeiro que ele mestrou e o primeiro que ele jogou. E a Cássia vem, que foi o primeiro jogo que ela jogou, foi o Vampiro Idade das Trevas também. Foi o nosso contato com um RPG um pouco mais profundo, com regras um pouco mais complexas. E o que eu gosto do Vampiro é o quanto que a gente se identifica com o nosso clã, com nossa coisa, né? Cada um de nós já colocou um clã como seu favorito. E vamos citar aqui os nossos, porque ele é uma menção honrosa, ele é a nossa última indicação aqui de jogos para iniciantes. Lembrando disso, ele é um jogo que você depende de um único livro para você jogar. Então ele também se torna bem barato. Apesar de ter vários complementos que você pode adquirir, ele é um jogo mais barato. Vamos lá. Qual é o seu clã de jogo, Letícia? Você que também já jogou Vampiro à Máscara. Eu não lembro mais, tem 10 anos, mas é verdade. Ó, pra começar a tremer nem é clã. A Cássia botou aqui que o clã dela... Pra começar a tremer não é clã, são usurpadores do poder de Salote. Já deixa aqui a bomba. Então coloca aí qual é o seu clã, Paulo. Hã? Qual é o seu clã? Meu clã depende do narrador. O meu clã sempre foi La Sombra. Vai dar a mão com o Rospaul. Meu clã sempre foi La Sombra, mas tinha cara que não permitia eu ser antitribo, né? Não, La Sombra é só salvar, babá. Então a segunda opção era o que tinha, né? O mais próximo de um era um Ventru. É o que sobrava. E quando eu queria zoar o plantão era Macaviano. A Letícia jogou com o Toreador, né? Eu lembro que eu gostava do Toreador por causa que eu não focava em personagens pra briga nem nada. Eu gostava principalmente daquela coisa da lábia do Toreador. De tentar sempre levar no carisma do que tentar realmente se impor de uma outra forma. Mas então, essa era a maneira, porque tipo, o La Sombra era o melhor desses dois mundos. O La Sombra tinha a dominação, que me dava uma vantagem social e tudo mais. E quando a parada apertava, filho, ali tenebrosidade e fight, né? Lide com a minha sombra. Literalmente. Eu tenho 2 clãs que eu acho, eles são bem antagônicos, eu gosto bastante. Nos dias que eu quero jogar um jogo mais X-Men, como diz o Paulo, eu jogo de Bruhá, porque afinal de contas arrancar nariz e socar a cara dos outros é muito bom. Quando eu quero fazer um jogo um pouco mais
interpretação, eu jogo com Ventru, mas aqueles Ventru bem filho da mãe. Inclusive, eu fui expulso de uma mesa. Ela não está aqui vendo nossa live hoje, mas uma amiga nossa, né, Letícia Mariana, ela me expulsou de uma mesa. Nunca mais ela narra Vampiro pra mim por conta desse Ventru que eu fiz nessa mesa, porque eu expulsei o príncipe de dentro da boate onde o meu personagem era dono e ela não conseguiu vencer. Essas bizarrices que o sistema antigo permitia, cara. Era muito frustrante esse ponto, cara. Não. Ela odiou, não lembro se era o Justicar ou se era o príncipe que eu expulsei de dentro da minha boate, mas ele teve que sair porque não conseguiu vencer a minha presença 5. Não, o cara foi mordido ontem e já tem presença 5, cara. Essas coisas que eu não entendo. Então o sistema, o V5, ele veio corrigindo isso. E o que eu mais gostei dele foi da mecânica, digamos, de você usar as disciplinas. Que é bem interligada agora com a tal mecânica da fome, que é o novo plus que esse sistema novo vem, né? Fora isso, ele é bem parecido com antigamente. Você soma o seu atributo com mais uma habilidade sua, ou perícia, no caso, né? Alguma habilidade. E jogava o dado, mirando algum alvo, digamos 6, né? E a cada sucesso, quanto mais 6 você tirava ali na tua pilha de dados, mais sucesso você tinha naquela questão. Isso aí, mecanicamente, tá ficando igual. Mas a fome tá interessante o seguinte: toda vez que você usa a disciplina, não tem mais aquele lance do ponto de sangue, que parecia uma barrinha de magia sua, né? Que antigamente era. Agora é assim: toda vez que você usa essa disciplina, você faz uma jogada de fome. E se você falhar, você fica completamente mais faminto. Então, você pensar 2 vezes antes de você usar uma disciplina, também acaba com a festa do X-Men no turno. Tudo bem, vamos fazer. Você está preparando uma mesa para o canal de Vampiro. Além do mais, estão convidadíssimos aí, cara. Se quiser, agora que você gosta tanto, só bora. Vem. Só vir jogar conosco. O Vinícius estava me falando, me perguntando se eu não tinha vontade de mestrar, né? Eu falei, olha, eu não sou muito ruim de criatividade. Aí eu parei pra pensar, podia ter uma mesa de Harry Potter, hein? Mas é muito difícil, porque as adaptações que eu já vi, elas são muito infantis. É tipo, dentro de Hogwarts, você é um aluno, sabe? E eu pensava mais numa parada, tipo, você, Auror, Ministério da Magia, toda a parte que é o foco do Ordem da Fênix em diante, que é toda a questão de política, de ter aquelas pessoas... Nada te impede. O universo do Harry Potter é tão amplo que você pode fazer isso. E o que não tem, digamos, canônico, você pode criar. Só vai. Olha, eu joguei eu tava falando isso no episódio anterior. Eu joguei uma adaptação de Cavaleiros do Zodíaco que se passa 200 anos do futuro do anime. Ou seja, nem era nem os personagens, tipo, era outro Cavaleiro de Pegasus que, tipo, a guerra rolou de novo, no futuro. Então eu tava jogando, tipo, um nego com pistola laser e a gente lá fazendo um meteoro de Pegasus. Não falo sobre Cavaleiros do Zodíaco porque eu sou traumatizado com a narrativa dessa. Tá proibido citar aqui a partir de agora. Essas são as nossas recomendações. Lembrando que tudo isso vai estar disponível pra galera que quiser dar uma olhada nos links do nosso... aqui na Twitch e também nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho já vai estar sendo disponibilizado, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês, assim, presenciar aqui o nosso bate-papo. Quero trazer algumas coisas para cá pra gente poder discutir um pouco mais, fazer uma prévia de discussão sobre o que a gente vai trazer pra galera falar sobre RPG. Mas a princípio a nossa proposta é trazer coisas para iniciantes, porque é um hobby muito produtivo, de dinâmicas boas, onde que todos nós tivemos a oportunidade de criar amizades que são bastante duradouras e sai um pouco do que é a era digital, né, galera? Trazer um pouquinho para isso. A Cássia já tá jogando aqui umas dicas de temas. Mas só para fechar aqui o meu quadro, né? Muito obrigado, garantindo aqui, seguindo a gente nas redes sociais, divulgando um pouquinho do Orla para todo mundo que tiver aí, que gosta do tema, que quer falar um pouco sobre RPG, a gente quer interagir um pouco mais com as pessoas, tá? Vou começar aqui com as despedidas com a Letícia. Tchau. Letícia, sempre cita. Você não é mole, não precisa ser tão sucinto como uma druida. Sai do personagem, Letícia. Mole é só amanhã. Mole é só amanhã.
Valeu, gente. Muito obrigada por assistirem. Interaja com a gente no Instagram, no nosso Twitter também. Vamos tentar ficar mais ativos nas nossas interações nas redes sociais, para que vocês possam conversar com a gente, né? Passar as dicas de temas, né? A gente fazer perguntas para vocês, o que vocês acham de tal assunto, que a gente fez hoje no Twitter, perguntar, e teve algumas interações de uma galera de fora, para que seja o mais interativo possível. Show de bola. Paulinho? Bem, gente, siga a gente nas redes sociais aí. Novidades irão acontecer muito em breve. Como já foi anunciado aí, Vampiro está chegando. Eu estou ansioso pra cravar as presas nos personagens de vocês. Eu tô realmente muito hypado aqui. Eu tô tanto que ele tá aqui no meu ladinho aqui, ó. Na leitura que eu tava tendo aqui antes de começar. Tem que fazer que nem blogueira, Paulo. Tem que botar assim. Né? Ó, tá bem colado, bem colado. Bem colado. A câmera. Não, tem que ser na frente da sua cara. Ih, já sumiu tudo. Já sumiu tudo, não vai. Não vai. Ah, Aí, agora foi. foi. Ei, vampiro. Isso. Tô com ele aqui. Isso é pra gente provar que a gente só compra material oficial, tá, gente? PS, já fui em lives de Vampiro e de Changeling. Lives, eu quero falar o que? Aquele jogo. Jogos live action, né? Live action. Live action. Quando você fala live, na minha cabeça dá um nome, pessoa, streaming? Aqui a Cássia botou aqui algumas sugestões, né? Como transformar a sua primeira mesa em algo legal. A gente deu uma pincelada nisso na sessão. A gente pode No trabalhar. quiosque anterior. A gente Eu acho que esse tema deveria ser com a Cássia, convidada. Então, porque assim, ela tem fama, né? Tem Cássia, histórias pra contar. Mano, aí, na boa, assim, Paulo, eu adoro jogar jogos seus. Rosepal é meu irmão, ele já... Oi? Ele já mestrou muitas aventuras pra mim, mas não tem melhor narrador do que a Cássia de todos os tempos. Não leva mal. As melhores aventuras que a gente já jogou foi com ela mestrando, então acho que vale a pena ela vir aqui pra falar sobre isso. Você tá pressionando muita garota, você não estou duvidando das suas capacidades. Não, tô pressionando não. Mas você se ela se sentir levando... pressionada, o problema é dela. Ela é incrível, eu gosto muito disso. Primeira coisa, porque a Cássia é uma excelente leitora. Então é natural que ela crie histórias bastante. Tem que seguir com seus conselhos. Eu tô muito defasado nas minhas leituras. A única coisa que eu tô lendo mesmo é Vampira ou A Máscara, mas eu tenho que voltar a ler literatura, uma coisa que tá um pouquinho enferrujado, né? Tem um tempo que eu não paro pra ler algo que eu, tipo assim, estou realmente a fim de ler que eu seja trabalho. Seja coisas do trabalho. Eu recuperei um pouco essa métrica. Eu nunca me imaginei nisso. Tu hackeou o sistema, só não conta. Cara, eu nos últimos 3-4 meses, eu acho que eu devo ter lido, entre aspas, uns 12 livros. Porque eu adotei o método do audiobook. Não tenho tempo também. Então eu boto, enquanto tô viajando a trabalho, eu boto no carro vários livros. E nessa brincadeira foram mais de 12 livros. Não, foram mais de 10 livros. Eu tentei, mas eu não tive a mesma imersão que eu tenho. Porque quando eu paro pra ler, eu realmente paro tudo pra ler. E como eu tenho transtorno de déficit de atenção, gente. Então eu preciso focar em alguma coisa. Se eu faço coisa, eu tô ouvindo a pessoa falar a história e eu tô pensando longe, né? Longe. Então eu preciso realmente fazer atividades focadas. Então pra mim a experiência de audiobook não tem sido tão interessante. Sabe como é que eu consegui fazer? Então já vou deixar aqui o convite. Eu consegui fazer ouvindo e lendo. Ah, legal. Que é bom que você vai complemento, né? Você vai complementando, eu vou acompanhando. Ó, então a gente vai fazer o seguinte, vou fazer o convite formal depois, mas vou fazer aqui informalmente. O Rosepal e a Cássia Araújo vindo pra cá no nosso próximo quiosque pra gente fazer um bate-papo sobre como incrementar aventuras de RPG. Tá? Como transformar elas em na sua primeira aventura, como fazer com que ela se torne bem divertida e bem animada. Bem, agora vamos despedir pra parar de maltratar o editor. Mas, gente, muito obrigado pra todos e até a próxima. Até mais, tchau, galera. Até mais. Tchau.